boa noite. A gente aqui está gravando numa noite muito fria, mas bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos ouvindo. Sejam bem-vindos ao Edutopia. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial. Vamos falar sobre a pedagogia montessoriana agora. Então sejam todos bem-vindos, se aconcheguem, peguem uma cobertinha, um chocolate quente e vamos ouvir assim o que a pedagogia montessoriana tem para revolucionar a gente essa noite. Então, mais uma vez, queria agradecer a Camila por estar participando aqui com a gente, por ter aceitado esse convite e falar mais do projeto, né? Esse é um projeto que a gente desenvolveu para a disciplina de política educacional, que é uma matéria que a gente tem de educação na Unicamp, né? Somos licenciandos em ciências biológicas. E nesse trabalho a gente vai fazer uma análise das pedagogias alternativas, criando uma utopia para a educação, e a gente vai publicar em forma de clipping no nosso Instagram, etc. Então agora eu convido você, Camila, a se apresentar para a nossa galera. Então me diz aí a sua formação, qual é a sua trajetória, motivação, com que você trabalha, quem é você na fila do pão, Camila? Obrigada pela oportunidade, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Adoro falar da pedagogia Montessori, né? E acredito que quanto mais pessoas souberem, vai ser melhor, porque vai dar para fazer a diferença. Então, parabéns pelo projeto de trazer pedagogias alternativas, porque precisamos realmente mudar a forma de educar as nossas crianças e adolescentes, né? Então, parabéns mesmo pelo projeto. Com certeza. Na fila do pão, eu fui formada em pedagogia pela Unicamp, e também, ao mesmo tempo em que eu estava fazendo faculdade de pedagogia, eu fiz o curso de formação em Montessori pela American Montessori Society. Na verdade, eu acabei terminando o curso de formação Montessori antes da pedagogia, porque eu fiquei tão apaixonada assim que eu não conseguia esperar para terminar. Então, eu terminei a formação pela AMS em 2 anos, e a pedagogia eu demorei 5. Meu Deus. Então, porque a pedagogia não tem como mudar muito, né? Mas a Montessori até que tinha essa liberdade. E, além disso, essa formação que eu fiz, a inicial, foi para trabalhar com crianças de 3 a 6 anos, mas depois eu avancei para crianças de 0 a 3 e 6 a 12 também. E continuo ainda estudando muito. Eu fundei a Escola Montessori de Campinas, aqui. Eu fiz para minha filha, na minha casa. Começou na garagem de casa. Minha bebê tem 22 anos. E eu tenho um de 19, na verdade, já, e um de 10 também, que dá para fazer 11 esse ano. E todos passaram pela Escola Montessori de Campinas. Nesse momento, eu estou indo para outra fila do pão. Eu estou indo para os Estados Unidos, estou me mudando para lá. Eu acabei de entrar num processo de venda da minha escola para o meu sócio, para poder continuar estudando mais e trazer eu trouxe para o Brasil a formação Montessori de 3 a 6 anos, em 2008, e agora eu estou indo para buscar a de 6 a 12 oficial, a formação oficial mesmo, que é internacional, né, no padrão internacional. Então, ainda sigo estudando. Sensacional, sensacional. E qual que foi, assim, a sua motivação pela Montessori, assim? O que te encanta tanto nessa pedagogia? Eu comecei como estagiária, né, lá numa escola que chama Escola Americana aqui de Campinas, e quando eu vi, eu nem sabia o que era Montessori, estava no primeiro semestre da pedagogia, e ninguém nem fala de Montessori, na verdade, na pedagogia. Fala lá no sorteio de grupos alternativos, assim, mas nada muito Isso fácil. também é um problema, né? Exato. Se na pedagogia não fala de Montessori, né, imagina? Sim, sim. É uma desinformação muito grande, né? Quanto às pedagogias alternativas em geral. Mas Exato. continue. E aí, quando eu cheguei na sala, que eu fui atuar como estagiária, eu fiquei chocada, porque eu via crianças bem pequenas, carregando bandejas cheias de vidro, sabe? Isso, eu falei assim, como assim? Que é isso direito? Me explica melhor, né? Eles tinham muita autonomia, todos felizes, circulando pela sala, ninguém preso em nenhum lugar, e a professora só era uma guia ali.
Era fenomenal. Eu falei assim, eu preciso saber como é que eu faço para conhecer mais, né? Então foi paixão à primeira vista. E aí eu mergulhei de cabeça, isso já tem 26 anos já, né? Então tem um cadinho de tempo aí que eu estou imersa. Eu tive o privilégio de não trabalhar em outro tipo de educação, né? Então é muita sorte, porque já fui direto para essa paixão que quando a gente vê funcionando a sala, né? Que até você tem... eu queria até compartilhar com você assim, um pouquinho da sala, mostrar a diferença, né? Porque a gente tenta imaginar, você pode ler Montessori, você pode, sei lá, ouvir alguém falar sobre Montessori, mas quando a gente vê uma sala Montessori, aí você vai entender por que é apaixonante, sabe? A arquitetura escolar da Montessori é pensada para garantir aos alunos estímulos, né, e promover assim essa autonomia. Aí tem a disposição dos objetos, etc. Então, era isso mesmo. Eu queria entender melhor como que a arquitetura das escolas, da sala, ela pode melhorar assim a qualidade do aprendizado e do ambiente escolar. Porque você fala, né, desse contraste com as escolas tradicionais, que tem assim, ó, os alunos dispostos em fileirinhas e aquilo muito rígido, não pode, tem que olhar para frente, etc. Mostra para a gente assim como é que é esse outro lado. Olha só, eu queria ficar falando para você, mas quando você olha um ambiente desse, né? Esse aqui é um ambiente para crianças de 3 a 6 anos. Nossa, caraca, é completamente fora da caixinha, diferente, né? Exato, é totalmente diferente. Então, é uma sala de aula projetada com materiais que ficam disponíveis nas estantes. Parece uma brinquedoteca gigante, né? Quando você olha assim, porque tudo é lindo, maravilhoso. Mas, além disso, não é brinquedo. São atividades que têm um propósito pedagógico por trás. Então, essa é a beleza, né? Olha essa sala também. Então, você tem mesas, por exemplo, no cantinho, para a criança que precisa de um pouquinho mais de concentração, ela vai lá e senta naquela mesa. Você quer trabalhar no tapete, você pode desenrolar ali e trabalhar no tapete e ser feliz, sabe? E aí a professora, você nem vê, cadê a professora? Ela nem está ali. O papel da professora é um papel assim de ser um guia na sala. Então, a ideia é que essa professora vai estar ali para ajudar essa criança, apresentar um material ou outro, para ela seguir o caminho dela sozinha. Então, o professor não é o centro de educação, o centro de educação é a própria criança. Né? Então, Isso. totalmente diferente do que a gente teve, né? E do que a gente ainda faz na educação tradicional. Então, Isso. é rico demais. Essa questão, né, de respeitar a individualidade, entender que nem todas as crianças, não tem uma criança que fica quietinha e todas então tem que ser quietinha desse jeito, sabe? E nesse sentido eu queria entender melhor assim como é que funciona o dia a dia da escola. As crianças chegam e fazem o quê, Camila? Então, elas têm, vamos falar na sala, por exemplo, de 3 a 6, porque a Montessori ele vai até o colegial, tá? Dá para ir até, mas a escola Montessori de Campinas, por exemplo, funciona até os 6 anos. Então, vamos falar e a primeira sala, a primeira casa da criança foi uma sala de 3 a 6 anos. Então, vamos basear nisso, né? É uma sala em que as crianças elas ficam nesse ambiente por 3 horas, pelo menos. Ela precisa de um ciclo de 3 horas. E aí, diferente de tudo que a gente conhece, ela está ali livre para escolher o que ela quer fazer, na hora que ela quer fazer, da forma que ela quer fazer, com quem ela quer fazer, onde ela quer fazer, se ela quer a ajuda do professor, ela está livre, realmente livre para fazer essas escolhas. E aí ela começa a fazer um material, se ela quiser parar um pouquinho e conversar, ela pode. Se ela quiser chamar um amigo para fazer junto no meio do processo, ela pode. Se um amigo aparecer e se convidar, pode. Então, assim, é uma forma deles começarem a ter oportunidade de socializar uns com os outros, de criar esse momento de
que é o que você precisa para o resto da vida, né? É saber lidar com outros seres humanos que a gente não sabe, né? A gente não tem na escola a oportunidade de fazer isso, porque na escola você tem que ficar sentadinho, como você falou, né? Sentadinho, quietinho. E uma criança de 3 a 6 anos quietinha, ela tá doente, né? Porque ou alguém tá mandando e dando medo nela para ela ficar paradinha, porque não é normal uma criança dessa faixa etária ficar quieta, né? É antinatural, não é saudável, né? E então os pilares dessa pedagogia, né, são 3 pilares assim para funcionar esse ambiente. Como eu mostrei para você, você viu, é um ambiente que tem esses materiais, então, precisa ser um ambiente específico, preparado, que tem esses materiais para poder a criança seguir o tempo dela. Né? Então, esses materiais, eles são autocorretivos, a criança não vai precisar de um adulto falar para ela que ela está errado, ela vai perceber sozinha quando ela fizer o manuseio do material. E eles têm um objetivo pedagógico direto. Então, por exemplo, um material pode ser para ensinar de 0 a 10, para a criança aprender, né? Então, ela vai manusear e ela vai aprender os números de 0 a 10. No concreto primeiro, para depois ir para o abstrato, no caso da sala de 3 a 6 anos. Aí ela vai avançar e vai ter um outro material que vai apresentar os números de 11 a 20, por exemplo, e assim vai. Né? Então, ela vai construir esse processo usando esses materiais que ficam disponíveis na estante para ela manusear. Então, o ambiente preparado, ele permite que a criança tenha liberdade e, ao mesmo tempo, por trás dessa liberdade, tem esse currículo que é extremamente estruturado, que um material ele é engajado no outro, ele prepara para o próximo. Então, ele tem uma sequência a ser seguida. Poucas pessoas sabem disso em Montessori. Muita gente busca o Montessori porque tem a liberdade e o respeito à criança. Mas muita gente nem tem ideia desse currículo que é extremamente estruturado e riquíssimo para essa criança aprender. Né? Então, um dos pilares do método é essa sala, esse ambiente que eu te mostrei. O segundo é a criança. Então, ela chegando, como você perguntou, né? O que ela faz? Ela vai estar ali, entrando nesse ambiente, podendo fazer o que ela quiser. Ela não vai ter nenhum momento que a professora fala assim, agora todo mundo faça isso, ou você faz isso e você faz aquilo. Não, ela escolhe. Então, assim, o que ela vai fazer, eu não sei. Ela vai escolher, todo dia é uma novidade. É algo que ela escolhe o que ela vai fazer. O que eu faço? Que aí é o terceiro pilar. Esse segundo pilar, as crianças, como eu falei, uma sala Montessori, ela tem idades misturadas. Então, uma sala misturada, às vezes é chocante, porque a gente está acostumado com a escola, a série, né? A produção em série, que agora mudou, não é mais série, né? É ano, mas a produção em série vem da Revolução Industrial. Então, assim, a criança ela só tem na primeira série aquele conteúdo que é daqui até aqui. Na segunda série, é daqui até aqui. Na terceira série, daqui até aqui. Se ela quiser aprender mais do que isso aqui da terceira série, problema dela, ela vai ter que procurar por fora, porque na escola ela não vai ter. Se ela aprender a menos, também não é um problema, ela repete de ano e tudo certo. O barco segue, tá tudo certo. Não é assim? E a gente aceita isso. Né? É limitante, é competitivo, é destrutivo, né? O Rubem Alves falava que assim os formandos eles saem de uma forma, literalmente, né? Todos iguaizinhos naquele formatinho, fofinho, bonitinho, jeitinho que o professor quer, né? Mas não tem nada, não tem nenhum embasamento científico que comprove que essa seriação é o que tem que acontecer. Não é assim, nenhuma pesquisa comprova que uma criança com 9 anos é a única idade que ele tem que aprender a multiplicação, por exemplo, a tabuada, que é mais ou menos quando é introduzido a tabuada. Mas é só com 9 anos que se introduz. Em Montessori não tem isso. Você não tem limite. A gente teve criança, já tive alunos da sala de 3 a 6 anos que aprendeu a multiplicação, entendeu? E ele conseguiu, ele quis, ele foi. Está lá, o material está lá disponível, ele consegue, ele vai. Não vai ser eu que vou dizer quando é que ele vai aprender, ele que vai dizer quando ele vai aprender, porque ele é capaz, né? Então, é muito mais rico. E aí, apesar da gente ficar chocado com idades mistas, né? A gente precisa pensar, porque o mundo é idades mistas. O único lugar do planeta Terra que não é idades mistas é a escola tradicional. Todo o resto é idades misturadas.
Sim, com certeza. E é um pensamento, né, que limita muito, que fala, tipo, ah, essa é uma criança, ela precisa aprender, ela sabe coisas de criança, ela não sabe coisas para além do que foi determinado para ela. É um sistema de limitações, né? Tudo vem dessa raiz meio produtivista, capitalista, que incentiva lá o consumo. Você vai aprender até esse ponto, porque aí a gente precisa mecanizar essa coisa, fazer funcionar de um jeito mecânico e não humano, né? Exato. E, e é isso, é essa riqueza, como você está trazendo, né, da Montessori, essa liberdade, essa autonomia de você olhar para os alunos assim como não como indivíduos, não, como indivíduos, mas que possuem individualidade, que não são só lá uma engrenagemzinha que vão ficar todos sentados, todos iguais, porque cada um é diferente. Uma criança vai se especializar, por assim dizer, em uma coisa naquele dia, sabe? Não tem uma regra. Isso é o que faz da Montessori tão mágica, né? Como você está falando. E é muito rico ter essa discussão, assim, né? Tipo, dar voz para você vai ser ótimo nesse sentido. Porque é interessante que as pessoas conheçam que existe uma alternativa a isso, né? Essa Exato. alternativa, ela ainda não é acessível para todos, mas essa é uma questão importante para a gente discutir, né? A gente precisa pensar em modos, em jeitos para aplicar essas práticas na educação pública, na educação que todo mundo tem acesso. A gente precisa modificar essa perspectiva que a gente tem dos alunos em geral, né? E é exatamente esse o objetivo do projeto, por isso que a Montessori se encaixa tanto, né? Porque ela Exato. vem desse viés. Tendo idades mistas, olha a riqueza, né? A criança mais nova, ela chega na sala e ela é a xodozinho, né? Todo mundo quer dar atenção e carinho. E quem não quer receber amor, né? Todo mundo quer. E essa criança mais nova, ela vai muito além do que ela iria se tivesse com todos da mesma idade. Os mais velhos, por outro lado, eles viram o cara da sala. Eu tenho que ser valorizado pelo que eu sei, você pelo que você sabe, eu posso te ajudar, você pode me ajudar, e isso permite que a essência humana, que a gente nasce com uma essência humana de colaboração, ela prevaleça, ao invés de a gente criar um espaço competitivo para essa criança. Então, para mim, é a solução de todos os problemas da humanidade, né? E não tem como dizer que não é. E o terceiro, então o primeiro pilar é a criança, né, ser o centro de educação e ela trabalhar com idades misturadas. O segundo é esse ambiente preparado, que precisa ter esses materiais. E o terceiro é a gente, nós educadores, que somos o elo entre esse ambiente e a criança, porque a gente precisa estudar muito. Não adianta fazer faculdade de pedagogia e dar aula no Montessori, porque você não vai saber. Se a gente nem fala de Montessori na faculdade, né, tem que fazer um curso específico de Montessori, uma formação específica, que é, por exemplo, essa formação que eu trouxe para o Brasil, que chama o Centro de Estudos Montessori de São Paulo. Essa certificação hoje é reconhecida pelo MECT, por uma instituição internacional no Brasil. E isso está crescendo, esse movimento está crescendo por aqui. Por que precisa fazer esse curso? Porque esse educador, ele precisa olhar para a criança e saber qual fase do desenvolvimento que essa criança está, o que ela precisa, o que ela já sabe, e o que ela está querendo, o que ela está precisando aprender, né, para ela ir além. E aí, esse educador também precisa reconhecer qual que é o objetivo de cada material que está na sala, porque ela vai saber, então, introduzir para essa criança um material seguinte, para que essa criança vá além do conhecimento que ela já tem. Então, aí fecha esse ciclo, né, de criança, dos três pilares, a criança, o adulto preparado e o ambiente também com todos esses materiais disponíveis para essa criança poder manusear e fazer o uso e se construir como ser humano, né, como homem, porque ela já nasce como ser humano, mas ela está construindo um homem do futuro, né? Então, é isso que eu gostaria de só deixar claro, esses três pilares que são extremamente importantes a gente saber. Não, com certeza. Enquanto você vai falando, eu tô aqui fazendo mil anotações, né? Porque é isso, é olhar para esse meio de um jeito humano, né? É o material humano, é o ambiente, é tudo, mas são as idades mistas que vão trazer a diversidade para o conhecimento, né? O ensino tradicional, muitas vezes,
bloqueia a criatividade. É um ensino que mostra, olha, você tem isso, isso e isso para aprender. Mas eu não gosto disso, eu não quero saber isso. Se eu puder saber o mínimo que eu puder disso, é melhor, sabe? Não tem essa liberdade, é uma Exatamente. caixa, você é obrigado a seguir aquilo. E nem é só culpa dos professores, né? Porque não tem informação e tá todo mundo preso nesse mesmo sistema rígido de ter uma lista para cumprir e os alunos estão ali no meio também, né? E isso, No- sim, é cruel. Normose. Já ouviu falar desse termo? É sério, Pode. na psicologia é uma doença. A gente faz o que todo mundo faz porque é o que é considerado normal. É a burocratização, né, do ensino. Mesmo a gente achando que pode ser que esteja errado, né? Que pode ser diferente, a gente não tem, a gente se sente fraco e sem poder para imaginar uma forma diferente de fazer. Né? Então, esse projeto que vocês estão fazendo é maravilhoso, né? De levar a informação de diferentes formas de educar, porque aí Isso. acorda, né? É, por isso que se chama utopia da educação, porque aqui a gente, ó, espaço para pensar. Vamos lá. Excelente. Vamos desfazer todo o sistema e montar de novo do melhor jeito possível, né? Pensando no que é mais revolucionário de cada pedagogia, assim. E tem uma coisa que você traz na sua fala que me encanta demais, que é aquilo, né, de olhar para aquela criança vendo as particularidades dela, sabe? Observando as habilidades que cada um tem de diferente e tal. E como é que faz, assim, né? Como que a gente pode pensar nisso para aplicar isso fora, né, dessa sala toda organizada da Montessori, todo daquele jeito? Como é que a gente faz para pensar nisso? No sentido de, olha, eu tô vendo o potencial desse aluno para ver, para se amplificar nessas questões. Mas ele também tem isso e isso para cumprir. Como é que faz? Então, isso está bem legal no Brasil, porque está havendo um movimento de pais, das famílias, sabe? De querer algo diferente. Eu não sei se você já ouviu falar de parto humanizado, por exemplo. Sim. O parto não era para chamar parto humanizado, porque todo parto de ser humano deveria ser parto humanizado, né? Mas o parto humanizado, o que que é? Ele é um parto em que a mãe é respeitada, a criança também, o pai é respeitado, todas as pessoas da família, né? Envolvidos ali naquele projeto, e eu estou falando pai e mãe porque é da caixinha, mas está fora também, o que tiver ali disponível de família, né? Todos ali são respeitados, independente das escolhas. É ser humano, né? E aí você vem nesse movimento de um parto respeitoso e, de repente, você vai procurar a escola para o seu bebê e você começa a lembrar o que você teve de escola, né? E você não quer mais isso. Você quer diferente. Isso. Você procurou um parto que respeitou o seu bebê, aí, de repente, você vai pôr ele numa caixa. Então, está tendo esse movimento das famílias, sabe, de procurar algo diferente. Está fomentando bastante isso no Brasil. Ficou famoso aí a tal da cama Montessori para bebês, sabe, o quarto Montessori para bebês. Isso está sendo bem legal, porque, de verdade, não existe quarto Montessori. O Montessori é isso que eu te falei, tem esses 3 pilares. Então, você precisa de um número grande de crianças numa sala para interagir umas com as outras, porque essa interação é extremamente necessária para a autoeducação acontecer. Os materiais, né? Você não vai ter um quarto na sua casa que vai ter todos os materiais da sala Montessori. Não vai. Você não vai ter um monte de criança na sua casa para fazer o quarto. E você não vai fazer um curso de formação para você virar mãe, né? Então, assim, Montessori em casa de verdade não existe, mas o que existe? A inspiração, a filosofia, né? Isso que dá para levar para fora da sala é o respeito, né? A Maria Montessori, ela percebeu já. A Maria Montessori morreu em 1952. A gente está falando de antes de 1952, tá? Ela descobriu um termo que ela chama de ombirros. Mas o ombirros é uma abreviação para a comunidade que a gente cria. É uma comunidade meio que velada entre nós adultos, que nos achamos seres superiores à criança. E aí, a gente impõe coisas dizendo que é para o bem da criança, mas no final é pensando só na gente, entendeu? E aí a criança não tem vez.
Hoje isso é estudado. Existe um termo chamado adultismo. Adultismo. Ou, em inglês tem adultism ou childism. Tem essas duas aplicações. Em português não tem, o criancismo não tem ainda, mas tem o childism. E o que significa isso? É um preconceito contra a criança. E é um dos piores preconceitos que existe na humanidade. Por quê? O preconceito de pessoas negras, por exemplo, né? É o preconceito que é de um adulto para outro adulto, por exemplo, né? Então, o outro adulto que está sofrendo preconceito, ele tem alguma voz, ele poderia estudar, tentar ver uma forma de se defender, né? Até pela lei hoje, na verdade, né? Ele tem respaldo para se defender. O machismo é um adulto homem e um adulto mulher, né? Que também tem voz, teria a possibilidade de reagir, ou tem, pelo menos, tem consciência para buscar e entender que aquilo é um preconceito e reagir, né? LGBT, né? Também é de adulto para adulto. Quando se fala do preconceito contra a criança ela nem sabe que existe outra forma de viver. Não tem como se defender, né? Ela nem sabe que ela precisa se defender. Por quê? Ela idolatra os adultos que fazem isso com ela. Nossa, é muito mais a fundo, né? É de Essa questão do arrepiar. adultismo. É de Sim. arrepiar. Para a criança conseguir a libertação do adultismo, é diferente de qualquer outro preconceito, que é de adulto para adulto. A criança precisa de uma intervenção de um outro adulto para defendê-la. Porque ela nunca vai entender que ela está sofrendo um preconceito, que ela está sofrendo um abuso, que ela está sofrendo algo que não poderia acontecer com ela. Ela acredita que aquele ser humano que está ali fazendo isso com ela ama ela, porque ela ama esse adulto, ela idolatra esse adulto. Nossa, Camila, isso é realmente muito perigoso, né? Quando você coloca dessa forma, E isso está presente, isso não é só uma questão de você falar, ah, criança não pode isso, e eu estou fazendo isso pelo seu bem, não sei o quê. É uma questão de você aplicar isso no sistema educacional, nas salas de aulas, né? Você tem aquela criança problema, que é aquela criança que se expressa, não consegue ficar parada, ela quer fazer as coisas, ela quer se movimentar, o corpo é movimento, principalmente nessa faixa etária que você colocou, né? E isso é um problema, né? Você olhar para aquela criança e falar, olha, você não está se encaixando aqui, então. E fazendo um parêntese assim com a biologia mesmo, isso que você está trazendo, né, desse adultismo e etc., é muito comum, né? A gente vê que na biologia é muito precioso o pensamento infantil, porque as crianças pensam e aplicam o método científico na prática, né? Elas questionam. Por que é isso? Por que o céu é azul? Você olha para é uma sala cheia de cientistas. Eles estão lá questionando e dispostos a mudar, a perceber isso não faz sentido, então vamos. Por que não faz sentido? Vamos mudar isso, sabe? E aí você vai podando aquilo. Você vai colocando com aquela frase do que o Rubem Alves disse, né? Você sai formatado em uma forma padrão. Você perde a individualidade, é um assassinato à criatividade única do ser humano, né? Exatamente. E quando você traz a Montessori como uma alternativa, não só para o ensino, mas para a humanidade. Quando você fala que dos quartos montessorianos, né, e tudo aquilo, é uma filosofia que foge do sistema educacional. É uma coisa do ser humano mesmo, né? E isso é muito rico, muito rico. Exato. Agora eu queria trazer para você a questão de na educação infantil, isso é mais fácil de ser aceitado pelas pessoas, porque né, isso até na pandemia ficou uma questão muito grande. Não tem problema, deixa as crianças em casa mesmo, elas não têm a necessidade de aprender de fato uma coisa, né? E como é que fica isso para os mais velhos? Quando você tem aquilo de,
eu preciso que uma criança de 12 anos já saiba isso, isso e isso. Mas como que isso é aplicado numa metodologia tão libertária assim? Posso mostrar? Por favor. Tá, então eu vou mostrar para você, porque assim, o que acontece, né? Como eu já falei, não existe nada que diga essa classificação que a gente fez de séries, né? Nada cientificamente. E, ao contrário, é antinatural do ser humano. Essa divisão. Por quê? O que acontece? Se a gente fizer o que a Maria Montessori fez, a Maria Montessori ela se baseou nas observações, ela fez estudos científicos e fazia testes para verificar se dava certo, e ela estudava muito a psicologia, ela foi formada em matemática, em medicina e em educação, que na época tinha muita ligação com a psicologia, filosofia, né? Era tudo uma coisa só. Então, ela, com esses estudos que ela fez na psicologia, ela dividiu as salas nesses agrupamentos, porque na psicologia descobriu-se que existe no ser humano planos de desenvolvimento. Então, os planos de desenvolvimento, eles são de 0 a 6, 6 a 12, 12 a 15, 12 a 18 e 18 a 24, tá? Então, ela dividiu assim e depois subdividiu nas salas, né? Então, é 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15, 15 a 18. E aí, com isso, o ambiente é completamente diferente. Por quê? As características de uma criança no primeiro plano de desenvolvimento, que é o 0 a 6, ela por exemplo, 0 a 3 é uma fase egocêntrica, a criança está entendendo que ela é um ser, ela nem sabe que existe outro ser humano, entendeu? Nem que ela é dividida, que tem, a mãe é uma coisa, ela é outra, ela vai aprendendo isso aí, né? E aí começa a aprender a respeitar esse outro ser também, então é tudo sendo construído, mas não há uma necessidade assim extrema de socialização, isso vai acontecendo com o tempo, quando eles vão ficando um pouquinho mais velhos. Quando eles entram no segundo plano de desenvolvimento, que é dos 6 aos 12, aí essa necessidade está enraizada. Ninguém vive mais sem o outro. A gente precisa ter o melhor amigo, ou os melhores amigos, precisa viver em grupo. Isso é para da vida depois, né? Só que olha para a sala de aula tradicional, né? Você falou, nossa, na educação infantil, né, não tem conteúdo efetivamente que precisa, que vai ser cobrado mesmo, né? Me diz, cá entre nós, só para gente aqui, não conta para ninguém. Você ficou quanto tempo na escola já da sua vida? Quantos anos? Ai, mais de 12 anos, assim, né? Até chegar na faculdade e tal. Por enquanto. É. Né? Tá. Disso tudo de tempo que você ficou na escola, o que você usa para sua vida real? Pouquíssimo. Menos de 50%. De Você conteúdo, assim, você né? é gentil, né? Só. Porque Não, pouco. eu passei aí mais ou menos uns 25, estou indo para mais de estudo já, né? E o que eu uso mesmo é a dissertação, né, escrita, realmente, bastante, e algumas continhas matemáticas, assim, mas, tipo, é isso. Então, assim, por que tem tudo isso dessa forma que é dada, né? Bem contra o que você disse no começo. E se eu não quero aprender isso, eu quero aprender outra coisa. Pensou que máximo se você pudesse escolher o que você quer aprender, né? Então, no ambiente do fundamental, é isso que eu quero mostrar para você agora. Pode mostrar. Por quê? Porque a criança pode escolher tudo também. Ela pode continuar escolhendo tudo o que ela quer. É fenomenal. Eu vou aqui entrar no Storyground para compartilhar. Pode compartilhar. Nossa, isso é, sim, simplesmente revolucionário, Camila. Para você ter uma noção de uma sala funcionando. Okay, what was the price per kid last year?
Virginia, Illinois, West Virginia, and Missouri. Yeah, well, we'll bisect the angles, and we'll also bisect the angles. The work of the elementary child. Meu Deus, Camila, o que é isso, Camila? Em que dimensão do universo isso está? Eu tô indo para lá. Não é? Nossa, que sensacional! Que sensacional! E algo que me chamou a atenção bastante nisso que você mostrou sabe aquela bagunça comum de sala, assim, de conversas paralelas, professor lá numa aula expositiva, conversa por todo canto. Que paz! O que aconteceu aí nesse meio tempo? E todo mundo conversando, você viu? É isso. E é o oposto do que acontece no tradicional, Rô, porque no tradicional, a criança está na fase, tá ali, 0 a 3 e 3 a 6, numa fase que eles estão se descobrindo, né? E aí você entra num jardim de infância, uma escola tradicional, geralmente as mesas, elas são para 4 ou mais crianças ficarem juntos, porque tem que aprender a dividir na marra, né? Tem que aprender a fazer, e todo mundo faz a mesma coisa e é junto. E é uma fase que eles não querem estar junto. Eles querem, o que é deles e não quer dividir, e tudo bem, porque uma hora ela vai querer dividir tudo. Você viu essa sala espontânea? Todo mundo está fazendo tudo junto. Aí chega no fundamental, o que a gente faz no tradicional? A pedagogia da nuca, um fica na frente do outro, em silêncio, calado, sem poder abrir a boca. Em guerra com o professor, porque quer falar, precisa falar, quer estar com o amigo, precisa desenvolver a socialização, precisa dividir, precisa compartilhar. O Montessori, você viu o que aconteceu? É diferente. A sala de 3 a 6, ela tem mesas individuais, às vezes alguma ou duas juntas ali, mas você tem até uma mesa no cantinho, se a criança quiser fazer sozinha, porque às vezes eles precisam disso ainda, bastante. Ou faz sozinha no tapete uma atividade, e pegou o trabalho, está fazendo, é seu. Você não precisa compartilhar com ninguém, se você não quiser. É isso, uma hora vai compartilhar. A gente confia nesse desenvolvimento humano, né? E aí, no fundamental, é o contrário, é essa bagunça toda organizada aí que você viu, né? De socialização total, de saber trabalhar em grupo. Esse vídeo ele chama Trabalho Colaborativo, Aprendizado Colaborativo, porque é isso que acontece. A criança vai ter, criança, adolescente, isso vai até... Eu vou falar ensino fundamental 1 e 2, primeiro, depois a gente chega no médio, tá bom? No fundamental 1 e 2, você viu, tem dinheiro envolvido no projeto. Então, assim, eles começam a lidar com situações da vida real trazida para o âmbito escolar. E aí, o estudo do meio não é igual ao estudo do meio que a gente faz, assim, tipo, vamos todos para ir para a fazendinha para conhecer alguma coisa, vamos todos para a biblioteca. Não. 3 crianças de um grupo... Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que está lá em Seattle, nos Estados Unidos, e os filhos dela estão numa escola Montessori. Eles estão em Seattle. O filho dela tem 8 anos de idade. E ele estava conversando com 2 amigos, eles estavam lendo um texto, e aí falou da brisa do mar. E aí eles falaram assim, nossa, cara, isso deve ser muito incrível, a brisa do mar. A gente queria ver, queria sentir isso, né? Olha só como ele descreve a brisa do mar. E aí eles chegaram para auxiliar e falaram, olha, a gente leu ali sobre a brisa do mar e a gente gostaria de ir até a brisa do mar, que tá perto da costa, né? Razoavelmente perto. E ela falou, tá bom, então passa um planejamento, uma criança de 8 anos, um grupo de crianças, né, da sala de 6 a 9 anos, planeje como é que a gente vai, Eles planejaram o lanche que eles têm que levar, como é que eles vão, qual é o caminho que eles têm que seguir. Eles caminharam para ver a brisa do mar 3 horas de ida, porque eles escolheram ir andando. Eles podiam pegar transporte público, eles podiam pedir para os pais e levar, tinha um monte de... Mas não, vamos andando. Eles andaram 3 horas até a brisa do mar, era um grupo de 4 crianças, e a auxiliar foi junto, e eles voltaram caminhando 3 horas. Tiveram a sensação da brisa do mar, mas o que ficou para essas crianças? A brisa do mar, com certeza, mas imagina 3 horas de conversação de ida e 3 horas de conversação de volta, essa troca que acontece entre eles.
né? Esse planejamento de como é que a gente vai, o que a gente tem que levar, água, comida, porque foi o dia inteiro, né? Fazendo esse exercício, essa tarefa que eles escolheram fazer. E depois eles chegam e apresentam para o grupo, né? Então, tem um trabalho ali juntos que eles vão depois trazer para o grupo para ter essas trocas. E cada um faz o seu. E eles gostam nessa fase de trabalhos grandes. Então, eles podem fazer um livro sobre o projeto. Eles podem fazer uma linha do tempo, assim, mostrando o que aconteceu em todo o percurso, e eles fazem linhas infinitas, sabe, assim, com cartolinas. E eles têm bastante material na sala, eles podem usar glitter, papéis diferentes, panos diferentes, argila, tá tudo ali disponível para eles criarem. Quero criar um ambiente 3D para retratar o que a gente aprendeu. Eles têm que ter todos os livros, né, disponíveis também, então está tudo ali para eles construírem esse aprendizado. Aí, avançando para o ensino médio, a Maria Montessori percebeu que um adolescente ali, né, do primeiro, segundo, terceiro colegial, ele está numa fase que ele precisa muito do contato com a mesa, muito. E que ela chama de criança da terra, né? Precisa de pôr o pé no chão, precisa de plantar, precisa de manusear isso. E aí, para ela, o ideal é que todos os problemas se resolvam entre adolescentes e famílias, porque o maior problema do adolescente são os pais deles, né? E o maior problema dos pais é o adolescente, né? Que até é nomeado aborrecente. Então, a ideia da Maria Montessori fica cada um no seu quadrado, né? Então, as famílias ficam em casa, esse adolescente ele vai para uma escola que é tipo... é uma fazenda, e ele fica a semana lá, ele fica responsável pela fazenda. Ele vai ter adultos monitorando, que são especialistas em Montessori, para conduzir o processo. Tanto eles moram lá, então eles têm que conduzir uma casa. É como se fosse uma vida real, só que monitorada, né? Com pessoas profissionais que vão saber conduzir esse processo. Então, eles são responsáveis pela limpeza da casa, pela comida que eles vão comer, pelos cuidados de tudo ali, daquele ambiente deles, né? Eles ficam responsáveis pela fazenda, pelo que eles vão plantar, o que eles vão colher, como é que eles vão fazer para estudar aquela terra, estudar aquela planta. Eles vão vender aquilo, eles vão ter uma pousada para conduzir também, para servir as pessoas, para receber, para lidar com o dinheiro, e ter ali um insight do que eles precisam na vida de verdade, entende? Então, assim, eu desconheço qualquer outra pedagogia que realmente ensina o ser humano a ser o que ele precisa para a vida real, mais do que a metodologia Montessori faz. Então, para mim, assim, é muito incrível, realmente. Por isso que eu sou apaixonada, não dá para não ser. Na hora que você vê tudo isso acontecendo, né? E você sabendo que isso existe, que tem pessoas que estão tendo essa oportunidade, né, de ter esse tipo de educação, é fenomenal. Realmente tem que ir atrás, tem que defender e multiplicar mesmo esse conhecimento. Nossa, com certeza, Camila. Eu não tenho nem palavras assim. Eu acho que ainda não inventaram uma expressão tão fabulosa como isso, sabe? É realmente a chave, é aquilo que você falou, né? É a chave para uma humanidade. Chama muita atenção quando você fala da colaboração, porque em sala de aula, né? Parece que existe um pensamento de tipo. O que é importante, porque você falou, né? Nas salas montessorianas tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas nas salas da pedagogia tradicional, não. O que está acontecendo ali é a aula. E o foco, né, em certo sentido, é a aula. Então, o que você está conversando aí, o que você está desenvolvendo, não é a aula. Assim, você tem que estar prestando atenção nisso. E isso é completamente equivocado, né, Camila? Que está construindo ali, você está aprendendo o tempo todo, construindo conhecimento junto. E é a melhor forma de construir conhecimento, na verdade, né? Acho que a Montessori traz muito isso. Exatamente, exatamente. Hoje é comprovado cientificamente tudo que ela descobriu, entendeu? Nossa, fabuloso, assim. E outra coisa também, que você fala assim no ensino médio, né, dessas crianças terra, isso é de uma riqueza ambiental muito forte, né?
Porque a gente trouxe toda essa questão da arquitetura e tal, mas as escolas não têm, nem todas as escolas têm espaço verde, nem todas as cidades, as pessoas estão sendo criadas de forma distante do meio ambiente. E quando você fala, no ensino médio são crianças terra, elas precisam estar lá, ó, em contato com o meio ambiente. Isso aproxima, isso faz você não perceber uma divisão, né? Sensibiliza, então faz você se sentir parte de uma natureza, do meio ambiente. E quando você se sente parte, você valoriza. E você Exato. se sensibiliza e quer conservar, quer tratar disso, se importa, né? E isso é uma coisa muito necessária atualmente, pensando desse lado mais ambiental, biológico das coisas. A Maria Montessori chama isso de educação cósmica. Então, assim, é você entender a sua missão no planeta Terra, né? Você só vai ter a oportunidade de entender isso se você souber essa história, se você valorizar o papel de cada um na humanidade, né? Das pessoas que já passaram, né? E das pessoas que estão ao seu redor, desde o lixeiro até, sei lá, o médico, né? Então, todo mundo tem valor ali na sociedade, e isso precisa ser trazido para essa criança, para ela entender. E a gente faz o contrário, né? Como você falou, como acontece na educação infantil no tradicional, e como acontece no Fundamental 1 e 2 no tradicional, também acontece no colegial, né? Aqui eu tenho, em Campinas, a gente tem cursinhos que é tipo aquário, que você coloca lá 150 adolescentes numa sala que nem janela tem, é só ar-condicionado. É desconexão total com a natureza. É 100% desconectado. E aí, esse ser humano, ele não só desconecta da natureza, mas ele se desconecta dele mesmo. Ele não só não sabe o papel dele no mundo, mas ele também deixa de saber o papel dele nele mesmo. O que eu vim? Quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo? O que eu quero para a minha vida? Nem ele com ele mesmo consegue mais saber quem ele é. Então, é muito grave o que a gente está fazendo no tradicional. A gente precisa mudar. Não dá mais, né? Chega uma coisa que não dá mais para enxergar isso. Eu não quero mais. Para mim já chega. Sabe? Igual a gente estava falando, são 12 anos que a gente passou perdidos, que poderiam ser aproveitados de maneiras muito mais simples, né? Exato. E essa educação cósmica é muito legal, porque a gente faz parte do todo e o todo faz parte da gente. Não tem essa separação, né? É simplesmente perfeito, assim. Eu só queria entender, te puxando mais para as questões práticas mesmo, as avaliações, Camila, como são, né? Porque no tradicional, a gente tem aquela receitinha de bolo que, a partir do momento que você olha para todo mundo como indivíduos iguais, padronizados, a avaliação também é desse jeito. Então, enquanto a Montessori tem lá, né, a observação ali das características específicas de cada um, das habilidades. Na tradicional isso não tem. Como são essas avaliações? Elas existem? Sim. Na educação infantil, a avaliação é do olhar do professor, e as anotações que ele vai fazer a partir do que ele está vendo a criança, o que a criança é capaz, e como é que ela está se desenvolvendo. Então, as avaliações são as observações do professor. Então, não vai ter uma prova, não vai ter um momento que a criança vai fazer, mas a professora vai estar de olho, verificando ali no dia a dia o que essa criança está fazendo, e ela anotando. Quando chega no fundamental, esse ser humano fica responsável pelas próprias avaliações dele. Então, ele mesmo a professora tem reuniões semanais, em que cada criança passa o feedback de como é que foi a semana, né, do que ela fez, o que ela pretende fazer na próxima semana, o que foi bom, o que não foi legal, o que ela pode melhorar. A criança faz isso, ela se avalia, é autoavaliação, entendeu? Então, imagina o resultado disso, é incrível. Nossa, porque assim, até tem, né, tem lá uma disciplina ou outra aqui no tradicional, faça uma autoavaliação. Só que aí como é que faz? Você precisa de um 10 para passar, você vai se avaliar com menos que isso? É difícil você cobrar honestidade de um sistema que não tá pensando muito nisso, né? Então não se aplica. Que sensacional isso da autoavaliação, Camila. Meu Deus do céu. É demais mesmo. Eu queria entender mais agora da Maria.
que você pode me contar? Como que ela chegou nisso tudo, assim? Né, eu sei que teve muito estudo envolvido, mas será que dava para fazer um resumão, assim, de como que foi a trajetória dela? O resumo seria, ela foi formada primeiro em matemática, então ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Ela era feminista, ela defendia os direitos da criança e da mulher, né? E curiosamente, assim, hoje o adultismo diz que para a criança conseguir se libertar, ela necessariamente está muito ligada à libertação feminina também. Porque, como eu disse, né, precisa de um adulto que vai intervir por ela. E geralmente é a mulher que está mais próxima da criança, né? Então tem uma ligação muito grande entre a libertação feminina com a libertação da criança. Então ela era isso já. A gente está falando de 1900, tá? Antes de 1900. Então Revolucionária. ela querendo que as mulheres tivessem os mesmos direitos que os homens, o direito a ter o mesmo salário, né? A ter voz ativa, a poder ir para a faculdade, né? Ela foi a primeira médica italiana. Então, para ela ir para a faculdade de medicina, ela aceitou, ela tinha que dissecar cadáveres à noite sozinha, porque ela não podia ver aquele corpo nu, né, na frente de outros homens também. Então, dissecação é uma coisa bem legal de se fazer, né, mas aí fazer à noite, então, sozinha, acho que era um pouquinho, mas ela, desconfortável. Ela é vitoriosa. E daí, o que acontece? Enquanto ela estava na faculdade de medicina, ela foi fazer um trabalho no Instituto Ortofrênico em Roma, e ela observou crianças que tinham dificuldade de aprendizado, né? Naquela época, os distúrbios de aprendizado ainda não sabiam o que era. Então, eles iam para esses lugares porque não tinha o que fazer com eles. Então, eles não tinham estímulo, eles não iam para a escola. E aí ela percebeu que eles tinham uma vontade de aprender, porque eles tinham movimento, eles pegavam migalha de pão e ficavam brincando, eles ficavam girando o prato, batendo a colher. Então, ela foi ver se tinha algum estudo, e já existia e Segan, que já tinham desenvolvido alguns materiais, e ela começou a aplicar esses materiais com essas crianças, e com 2 anos de prática, essas crianças foram alfabetizadas. Elas se alfabetizaram, e elas aprenderam os números também. Aí a Maria Montessori decidiu, sem falar nada oficialmente, assim, permitir que essas crianças prestassem o concurso da Itália, para o concurso de crianças que não têm dificuldade de aprendizado, para passar para o primeiro ano. E elas passaram. E aí deu bug nela, deu tilt, assim, eu falei, não, peraí, se essas crianças que têm dificuldade de aprendizado conseguiram passar no exame do Estado para o primeiro ano, só com os materiais, um pouquinho de material, 2 anos de utilização desses materiais, imagina o que aconteceria com uma criança que não tem dificuldade de aprendizado. E que ela falou assim, tem uma coisa errada, porque tem crianças que não têm dificuldade de aprendizado e não passam no exame para o primeiro ano, entendeu? E aí ela foi estudar pedagogia, foi para a área de educação, porque ela falou, não, preciso fazer uma coisa por isso, né? E ela foi convidada, como ela era um nome já muito conhecido dentro do movimento feminista, da medicina, ela foi convidada por alguns engenheiros que tinham assumido um condomínio assim, no subúrbio de Roma. Eles retomaram um projeto de reavivar esse condomínio que estava largado. E lá começou a trazer uma comunidade de pessoas de poder aquisitivo baixo. E eles iam trabalhar, os pais e as mães, e largavam as crianças lá. Então, esses engenheiros ficaram com medo que essas crianças iam depredar o espaço. E eles pediram para a Maria Montessori, que era uma pessoa extremamente influente na época, que estava estudando a educação, falou assim, você não tem nada para fazer com essas crianças aí, né? Dá alguma coisa para elas aí, dá uma ocupação. Entretenhas! E ela que estava super afim de pôr a mão na massa, né? Ela aceitou. Eram 50 crianças de 3 a 6 anos que ficavam largadas lá. E ela foi trazendo os materiais que ela já tinha desenvolvido com as crianças do Instituto Ortofrênico e criou outros. E nisso ela foi a primeira pessoa do planeta Terra a pensar, por exemplo, no mobiliário adequado para a criança. Então ela serrou as mesas e cadeiras, os pezinhos, para ficar mais baixo.
para ficar acessível para a criança, para facilitar a vida da criança. A estante também, ali na altura da criança, e essas crianças tiveram o boom da escrita, eles escreviam por toda parte, eles foram se desenvolvendo tão rápido que começou a multiplicar o número de escolas Montessori pelo mundo, e ela começou a fazer centros de formação e espalhar a metodologia. Foi para os Estados Unidos, Austrália. A gente está falando de uma época que não tinha avião, tá? Era tipo, ficava meses em viagem no navio para chegar em algum lugar. Ela foi, né? Então, é essa mulher, essa é a Maria. Eu falo que ela não é humana, né? Não é humana, ela é um extraterrestre que passou por aqui e trouxe toda essa luz que a gente ainda está anos de distância de aplicar tudo que ela trouxe de conhecimento para a gente trazer para as crianças. E ela é muito famosa por ter educado os ineducáveis 2 vezes. Primeiro, ela educou as crianças que tinham dificuldade de aprendizado, né? São crianças que são consideradas ineducáveis, né? Até hoje. Uma criança que tem alguma síndrome, algum distúrbio de aprendizado, a gente considera ineducável. Ela educou os ineducáveis e ela educou as crianças com poder aquisitivo baixo. Crianças que ficaram super educadas, que as visitas iam lá e elas serviam café, sabe? Ela criou uma comunidade que levou para a casa dessas crianças essa educação. As crianças modificaram os lares delas. Elas aprenderam a cuidar do espaço, a cuidar de si, do outro e do espaço, né? Então, essas famílias foram afetadas pela pedagogia Montessori também, entendeu? Então, é incrível. Essa mulher, ela foi incrível, realmente. E são ainda hoje, né? Do jeito que você fala. Você deve ter sentido isso bem de perto com a escola que você criou, né? Exatamente. É fantástico, assim, realmente é um ser evoluído, assim, cosmicamente, né? Exato. A Maria foi incrível. E essa questão, assim, né? Já trazendo mais o finzinho da nossa conversa, isso que você traz, né? Dela que educou os ineducáveis, dessas crianças, dessas pessoas de baixa classe social, assim. Essas crianças que os pais precisam trabalhar porque tá aí, né? Contas para pagar e não tem outra opção, né? Muitas vezes não é nem por adultismo, é mais porque não tem alternativa. Eu preciso colocar os meus filhos numa escola pública aqui do bairro, porque eu nem sei, nem conheço, mas também não tenho poder para isso, né? E a Maria foi nesse lugar. Foi. Mas aí a gente vê agora que as escolas montessorianas, elas são particulares, né? Como que a gente chegou a isso? Então, essa foi... A BBC fez uma crítica a Montessori esse ano, né? E eu estou no comitê científico da Organização Montessori do Brasil hoje, então a gente rebateu isso, respondendo da seguinte forma: hoje a sociedade, de maneira geral, o melhor alimento está no poder aquisitivo mais alto. A criança de poder aquisitivo mais alto come bem melhor do que uma criança de poder aquisitivo, que vem numa família de poder aquisitivo baixo. A criança que a família tem um poder aquisitivo mais alto também vive bem melhor do que uma criança que está numa família de poder aquisitivo mais baixo. Tudo que é de melhor hoje, inclusive a educação, quem tem melhor acesso a isso são as crianças de famílias que têm de poder aquisitivo mais alto, infelizmente. Né? Era para ser diferente? A gente sabe que era para ser diferente. Isso não é só na educação, é em todas as áreas da humanidade, né? Para ser justo, né? Mas não estamos numa sociedade justa ainda. E aí o que eu quero trazer para você é que existe um movimento, né? Assim, para fazer diferente está na nossa mão, né? De efetivamente conseguir levar para a rede pública. É lógico que seria muito mais eficaz se tivesse esse movimento político, por exemplo. Com certeza. Até nessa crítica da BBC, uma das coisas que eles falaram foi que ela apoiou Mussolini, né? A Maria? Porque teve, no começo, Mussolini, que ela era da Itália, né? Mussolini usou o nome da Maria Montessori, que era muito famoso, para se vangloriar e apoiou a metodologia a se multiplicar na Itália.
Até que a Maria Montessori começou a ver o caminho que ele estava tomando e se desvencilhou dele, aí ele queimou todos os livros, fechou as escolas e tal. Mas teve um momento que ela estava do lado dele, sim. E aí a nossa resposta também foi, não foi desse formato, né? Mas quando a gente foi responder ao vivo, assim, né, para um grupo de pessoas que estavam querendo saber a nossa resposta para a BBC, a gente falou que se o nosso atual presidente, por exemplo, propusesse para mim, vamos multiplicar as escolas Montessori no Brasil, eu ia topar, eu ia mesmo. Eu estava lá, se a gente puder fazer isso, né, eu faria, de verdade, né, mesmo sendo o nosso presidente, o atual presidente que é. Então, assim, é para um bem maior. A gente teria muito mais alcance. Esse é o poder que a gente precisa para a gente chegar na camada social mais baixa, né? E é o dinheiro está lá também, né? É feito lá, é produzido lá, na verdade, né? Agora, aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem a Firma Casa. A Firma Casa é uma comunidade que atende mais de 300 crianças carentes. São 8 salas Montessori, maravilhosas. A equipe qualificada, salas de aulas completas de material, e foi tudo no suor. A gente apoia muito esse projeto, né? Então, a equipe, para se formar, ela foi fazer o curso com a gente em São Paulo, ela fez o curso na Escola Montessori de Campinas também, que a gente tem um curso de introdução. Então, para começar a conversa, tem esse lado de, no nosso preparo, o que a gente pode fazer, a gente está sempre lá com eles, a irmã Inês, que foi a idealizadora de todo esse projeto, tem total apoio nosso, mas é público. Vive de doação. A prefeitura dá uma colaboração, ela ajuda a pagar o salário das professoras, porque tem esse projeto de que a prefeitura não dá conta da quantidade de crianças que tem na rede municipal, né? Então, ela abraça causas desse tipo para poder garantir que as crianças tenham direito à escola, né? Então, a Firma Casa aproveita essa parceria e traz isso, mas a maior parte do que é conquistado lá é de doação. É do suor da irmã Inês, que é uma vietnamita que está aqui no Brasil, fazendo um trabalho incrível, entendeu? Então, precisa de ter a gente fazer. A gente precisa fazer isso. Se a gente não fizer, né, em Camaquã, lá no Rio Grande do Sul, a rede pública inteira de educação infantil é Montessori. Então, assim, tá rolando, está acontecendo. Não dá para a gente cruzar os braços e fazer de conta que não tem como fazer, né? Então, é isso, a gente precisa fazer. É uma esperança, né? Uma esperança real que está acontecendo, né? Exatamente. Muito, muito legal isso que você falou, muito legal isso que você trouxe, né? É interessante a gente pensar também que a gente não está procurando culpados. Se for para culpar alguém, vamos culpar os governantes, pronto, porque eles deveriam estar pensando nessas coisas. Mas fora isso, não é culpar o movimento Montessori por ser particular. Não tem outra alternativa, é assim que é. Precisa, né? Então, mas a gente está caminhando, a gente está chegando lá. O que não pode é cruzar os braços, que foi exatamente o que você falou, sabe? E nesse sentido, assim, por último, já que a gente não pode cruzar os braços, mas pensar em algo muito além dessas questões do que está acontecendo, né? É meio difícil, complicado agora. O que a gente pode pensar em práticas montessorianas que são aplicáveis, assim, em público? Tem aqui essa sala pública que não é o ambiente ideal para gerar autonomia, como é que faz? Isso é no jeito de olhar as pessoas? Como é que é isso? De novo, tá na gente querer, né? A gente tem também um exemplo de uma pessoa que é a Esther, ela tá fazendo isso, ela tá transformando uma creche inteira aqui em Campinas. Ela fez o curso com a gente, ela tem meu apoio muito grande, o Gabriel Salomão também, que é um parceiro dentro do Montessori, do Lar Montessori, também apoia bastante a Esther, e aí ela foi contagiando, né? Contaminando no bem, né? No bom sentido, contagiando as pessoas ao redor dela. A sala dela virou Montessori, daí do lado transformou em Montessori também, e aí a escola inteira já está Montessori, entende? Então, Montessoriando por aí. Exatamente. Eu volto na resposta anterior, sabe, Rô? Que tem que nascer de dentro para fora. Não tem como só chegar, esperar o milagre acontecer lá de fora para dentro, né? Exige muito mais.
Seria muito mais fácil se começasse uma escola do zero Montessori, lógico, né? Porque daí já faz todo o ambiente certo, já compra os materiais propícios e vai rolar. Mas se já está implementado, né? Já tem muita escola tradicional funcionando, vamos mudar? Vamos. Mesmo uma escola particular, para se transformar em Montessori, já exigiria muito. É muito difícil. É muito mais difícil você mudar algo que já está enraizado, até pela formação dos adultos, pelo espaço físico do ambiente, né? E os pais também que estão envolvidos no processo. Então, é complicado, é mais complicado, mas é possível, a gente consegue fazer. Precisa querer. Isso. Nossa, fantástico, 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 assim. Nossa, é isso que a gente está precisando. É isso que eu quero disseminar para as pessoas. É isso que eu quero que todo mundo ouça. Vamos todo mundo pensar junto nessa utopia. Exato. Vamos todo mundo montessoriar por aí. Ai, fantástico, Camila. Que conversa boa. Muito obrigado pela sua participação. Assim, foi de uma importância cósmica. Que delícia. Sim, vamos encerrar por aqui, por enquanto. Por enquanto, gostei do por enquanto.